nos dá nesta noite, né? João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, podeis assentar. Muito obrigado por terem ficado em pé, em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus aqui com um corinho rapidinho, que diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, missionário, porque ele filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, sendo o único Filho de Deus, foi enviado a este mundo numa obra missionária para pregar a palavra de Deus, trazer as boas novas de salvação, e por isso estamos aqui nesta noite através dessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Jesus já ressuscitado, como foi lido aqui no início do culto, em Lucas capítulo 16, versículo 15, que diz que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordenança do nosso Jesus para nós, hoje, a igreja, pregar o evangelho a toda a criatura. E eu digo mais, que aquele que se recusa a fazer o trabalho missionário, ele não pode ser considerado um amigo de Jesus, porque Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele mandou a gente ir ao mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os amigos de Jesus, os salvos em Cristo, é que faz esta obra aqui na terra. E a gente conhece 3 maneiras de fazer esta obra. Uma é orando, apresentando a Deus os missionários, esses que tiveram a coragem de ir ao campo missionário, enfrentando dificuldades, enfrentando grandes desafios para testemunhar do amor de Jesus Cristo, enfrentando até a morte para pregar a palavra de Deus. Outra forma é contribuindo com a obra de Deus, e a outra é indo. Esta é a mais difícil, que eu acredito ser. E o texto que a gente leu aqui nesta noite, escrito pelo apóstolo João no capítulo 3, fala-nos sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. O que a gente pode extrair da palavra de Deus sobre Nicodemos é apenas aquilo que está testificado aqui no Evangelho de João, pois ele foi o único escritor das Sagradas Escrituras que menciona este homem na palavra. Nicodemos era um fariseu, e os fariseus era um partido considerado religioso ali na época de Jesus, que defendiam a toda custo os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Torá. Eles eram praticantes, observantes desta doutrina escrita por Moisés. As palavras que estão escritas no Torá era que eles observavam, e estes defendiam com unhas e dentes os costumes religiosos que eles aprenderam naquela época. A gente vê isso em Saulo. Saulo também era um fariseu, e ele defendia e pegava todo aquele que ele considerava contrário à palavra que eles tinham aprendido, que era a palavra escrita pela lei que eles observavam. Então Nicodemos era um desses. Ele fazia parte do partido chamado fariseus. Estes fariseus, eles na época foram totalmente contrários à evangelização que Jesus estava fazendo nesta terra. Foram contrários à pregação de Jesus, se oporam ao trabalho missionário de Jesus aqui na terra. Tanto é que de vez em quando eles enviavam alguém para ver, para tentar pegar Jesus em alguma palavra. Uma vez eles enviaram até alguns para prender Jesus, né? A gente vai falar sobre isso. E Nicodemos fazia parte destes. Pode-se considerar também que Nicodemos, ele também fazia parte de um tribunal chamado Sinédrio, pois esse era um tribunal da época em que exercia grande autoridade sobre as pessoas, sobre a nação daquela época. Nicodemos era considerado um homem importante na sua nação. A Bíblia chama ele de príncipe, é um dos príncipes
dos judeus. Era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha uma imagem muito boa perante a sociedade. Mas esse homem, quando ele observa na palavra Jesus trazendo um evangelho, as boas novas de salvação, cria-se dúvidas na sua cabeça. Ele começa a ter dúvida e ele decide então ir ter um encontro com Jesus. E ele procura encontrar-se com Jesus à noite. Alguém acredita que ele teve vergonha de ser visto falando com Jesus, por conta da sua posição social que ele tinha naquela época. Outros defendem que Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele considerava Jesus um mestre. A gente observa ele chamando Jesus de Rabi, e o mestre naquela época era considerado uma pessoa muito ocupada, e era costume daquela época não interromper o mestre quando ele estava ensinando. E Jesus, por vários momentos do dia, ensinava a palavra de Deus. Então alguém defende que Nicodemos foi ter com Jesus à noite por causa dessa posição de Jesus ser chamado de mestre, de rabi. Mas o que a gente vê é que Nicodemos, ele foi ter um encontro com Jesus, né? E a Bíblia fala assim, que um homem chamado Nicodemos, entre os fariseus. E a gente vai meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite, a respeito deste encontro misterioso, deste encontro às escuras, deste encontro procurado por um homem que estava cheio de dúvidas, por um mestre da lei daquela época. Então o versículo 1 ele fala que entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. E Jesus, como missionário, ele nunca se recusou a atender a demanda de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Por várias vezes a gente vê Jesus Cristo pregando para uma grande multidão. Há uma vez que Jesus estava pregando para uma multidão que não conseguia, nem cabia o povo dentro da casa. Para Jesus operar um milagre, foi necessário as pessoas descer, um paralítico, um coxo, pelo telhado da casa, para Jesus atender. E mesmo assim Jesus atendeu. Jesus nunca se recusa a atender a demanda de um. Nicodemos era um entre os fariseus que procurou Jesus, e Jesus atendeu. E a gente observa Jesus atendendo a demanda de uma pessoa, uma mulher samaritana, que estava ao meio-dia ali no poço de Jacó. Jesus, mesmo cansado da fadiga do dia, ao meio-dia, Jesus atende aquela mulher. Em meio a uma multidão, uma mulher com fluxo de sangue, já há 12 anos sofrendo por uma enfermidade, ela ultrapassa a multidão, toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus para atender uma mulher em meio à multidão. Observa-se Jesus atendendo um cego no caminho de Jericó. Então Jesus, ele nunca se recusou a atender a demanda de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Embora muitas vezes a gente, de forma egoísta, a gente quer ser ouvido por uma grande multidão. Quando a gente vai cantar, a gente quer cantar para uma grande multidão. Quando a gente vai pregar, a gente quer pregar para uma grande multidão. E muitas vezes a gente até se recusa a participar de um trabalho quando tem pouca gente, Diz, não, hoje é pouquinha gente, eu não vou não. Eu acho que o bom mesmo é quando tem muita, E Jesus, a gente aprende nesta passagem bíblica que Jesus, ele nos ensina a humildade de atender a demanda de uma pessoa, E eu te digo nesta noite que Jesus está aqui conosco. A presença dele é visivelmente sentida por todos os que glorificam o seu nome aqui nesta noite. E eu digo para você que está aqui e para você que está ouvindo, que Jesus Cristo se importa com você. Não importa se você é um no meio da multidão. Não importa se você é uma posição social, não importa se você é rico. Nicodemos era príncipe, mas o cego de Jericó era um mendigo procurando ajuda, pedindo ajuda no caminho. Não importa a sua posição social, Jesus Cristo
vai te atender, Jesus Cristo vai te ouvir, Jesus Cristo vai trazer uma palavra de vida para você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo atende a todos, rico, pobre, branco, mestiço, índio, não importa a nacionalidade, Jesus Cristo atende a todos. Ele diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos. Jesus Cristo, ele não se recusa a atender sequer uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tem necessidade de ter um encontro com Jesus, não se preocupe se você está sozinho, não se preocupe se você está em uma grande multidão, Jesus Cristo vai te atender mesmo assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, né? À noite. E a gente observa que não há um horário específico, uma oportunidade específica, tanto faz ser de manhã, tanto faz ser o meio-dia, tanto faz ser à noite, Jesus Cristo está disposto a atender aquele que assim o procurar. Pela manhã, lá em Marcos capítulo 1, 35 ao 38, fala que Jesus, ele após curar a sogra de Pedro, pela manhã bem cedo, ele saiu para orar, e os discípulos logo o procuraram e encontraram, e ele disse assim, vamos pelas aldeias pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Pela noite, Jesus passava a noite orando no monte, e pela manhã bem cedo, ele vinha pregar no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao meio-dia, Jesus Cristo cansado, ali ao caminho, passou ali pela aldeia dos samaritanos, e havia uma mulher samaritana que foi buscar água ao meio-dia no poço de Jacó, e Jesus para atender a demanda daquela mulher ao meio-dia. Jesus Cristo atende também à noite, como foi o caso de Nicodemos, que foi buscar a Jesus à noite. Então não importa o horário para você buscar Jesus, Ele está disposto a te atender, seja pela manhã, seja ao meio-dia, seja à noite, em todos os momentos, em todas as horas que você procurar Jesus, Ele vai lhe atender. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz assim lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus, Ele está perto de você nesta noite. É acessível o caminho para Jesus, né? Observa-se a humildade de Jesus, mesmo Ele sendo Filho de Deus. Ele não usou por usurpação ser filho de Deus, né? Antes entregou-se a si mesmo, por amor da tua vida, por amor da minha vida, para te salvar, para te libertar da escravidão do pecado, para te dar uma chance de uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo é acessível a todo aquele que o buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta apenas conhecer Jesus, é preciso confessá-lo com a boca. Nicodemos, ele chega para Jesus e diz assim, Rabi, nós bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, né? Tu és mestre, nós bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Nicodemos, ele tinha certeza, junto com ele todo o grupo que ele fala. Quando nós sabemos, eles sabiam, os fariseus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, pois ele diz assim, se ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, né? Nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nicodemos, ele conhecia Jesus, né? Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele foi ter um encontro com Jesus. Jesus pregou a palavra de Deus. Não existe uma pregação, eu acho uma pregação mais bonita
é essa daqui que Jesus pregou para Nicodemos. É o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16 foi o que Jesus pregou para Nicodemos. Então Nicodemos, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus. Todos o grupo que ele participava também sabia e conhecia quem era Jesus. Mas eu te digo nesta noite, não basta saber quem é Jesus, não basta apenas conhecer quem é Jesus, não basta saber que Jesus, não basta apenas saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não basta apenas saber que Jesus Cristo opera milagres. Não basta apenas saber que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Não basta apenas saber, mas é necessário que se entregue a Jesus, que confesse a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10, diz assim: se com tua boca confessares, né? É necessário que se confesse com a boca, publicamente se confesse a Jesus. Nicodemos, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia quem era Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus, que era o enviado de Deus, né? Mas nós não sabemos se Nicodemos foi salvo. Nós não vemos Nicodemos naquela oportunidade aceitando Jesus. Nós não vemos Nicodemos naquela oportunidade confessando a Jesus Cristo publicamente como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. A gente vê em toda a história Nicodemos ouvindo Jesus, Nicodemos fazendo perguntas a Jesus, Jesus respondendo às perguntas que ele fazia. E depois, no versículo 22, só diz assim: depois foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Então, um encontro que Nicodemos teve com Jesus, a gente observa aqui que não deu em nada, né? Simplesmente houve um encontro, simplesmente houve uma pregação da palavra de Deus por Jesus, e depois Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia, e Nicodemos se cala por aqui, né? O mesmo aconteceu com o jovem rico, o jovem que chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, né? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus disse: bom só há um, que é Deus, né? Bom só há um. Mas se queres verdadeiramente ser perfeito, observe a palavra de Deus, o que diz na palavra de Deus. Ele disse: eu já conheço a palavra de Deus, desde a minha meninice, desde a minha infância eu já conheço, eu observo isso desde criança. Eu já ouvi pregar a palavra de Deus desde pequenininho, os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe, essas coisas tudo eu observo desde criança. Às vezes, pô, te falta só uma coisa, né? Te falta só uma coisa: vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e vem e segue, e tu vai ter um tesouro lá no céu, né? E a Bíblia diz que aquele jovem muito se entristeceu com aquela palavra, pois ele era possuidor de muitos bens, e assim apenas ele sai sem ter a verdadeira entendimento do que Jesus o falou. Então, foram encontros de pessoas que já conheciam a palavra de Deus, que já tinham ouvido a mensagem da palavra de Deus. Outro que até seguia algumas coisas da palavra de Deus, mas nesse encontro eles não aceitaram a Jesus. Então Nicodemos, ele teve até o conhecimento de Jesus. E Nicodemos, em João 19, 39 e 40, Nicodemos, ele até defende Jesus em uma certa ocasião, quando eles enviaram, os fariseus enviaram uns mensageiros ali, umas pessoas, uns servos, para prender Jesus. Quando aqueles chegaram ali, que ouviram a palavra de Deus, eles ficaram maravilhados e voltaram. E os fariseus assim disseram: cadê o homem que vocês foram prender? Ele disse assim: nós nunca ouvimos daquelas palavras, daquela forma, né? Não tem como prender um homem desse. Aí Nicodemos diz assim: a lei, por acaso, ela nos manda prender o homem sem antes o ouvir, né? Aí eles dizem assim:
tu observas bem as escrituras, alguma coisa já veio de bom lá da Galileia, né? E o texto termina lá o capítulo dizendo que depois foram todos para suas casas, né? Nicodemos, ele até defendeu Jesus, mas depois ele simplesmente foi para a sua casa. O mesmo que aconteceu aqui. Ele ouviu Jesus, teve um encontro com Jesus, mas simplesmente ele foi para a sua casa e seguiu a sua vida. Aqui ele defende Jesus e depois cada um vai para a sua casa, e assim termina o texto, né? Então, não basta conhecer Jesus, não basta só defender Jesus, é necessário aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. No demais decorrer da Escritura, a gente só conhece Nicodemos como aquele que foi conhecido, aquele que fora ter com Jesus à noite, né? Somente o que se conhece em todas as duas passagens bíblicas que fala de Nicodemos, abre-se aspas e diz assim: aquele que foi ter com Jesus à noite. Nicodemos, depois do encontro com Jesus, depois de conhecer Jesus, depois de saber quem era Jesus, depois de até tentar defender Jesus perante os seus companheiros ali no Sinédrio, ele é apenas conhecido como aquele que foi ter com Jesus à noite. Apenas conhecido como aquele que foi ter com Jesus à noite. E eu te digo nesta noite, como você quer ficar conhecido após ter se encontrado com Jesus? Esta palavra é para você. Como você quer ser conhecido como Jesus? Você quer ser conhecido apenas como aquele que veio à igreja, que ouviu a pregação, que ouviu a palavra de Deus e depois foi embora? Aí vai dizer assim: é aquela pessoa que naquela noite veio para a igreja, né? É aquela pessoa que naquela noite veio para o culto. É aquela pessoa que naquela noite eu convidei, ela veio, assistiu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e foi para casa, né? Simplesmente é assim? Pois eu lhe convido nesta noite, aceite a Jesus Cristo como Salvador. Aceite a Jesus Cristo. Não seja apenas um Nicodemos que ouviu, que teve um encontro, que foi ter com Jesus, que sentiu a presença de Jesus, que ouviu a palavra de Jesus e simplesmente foi para a sua casa, sem levar Jesus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que eu trago nesta noite para você, que eu aprendo com Jesus, que eu aprendo neste encontro com Nicodemos, e deixo aqui o convite a quem quiser aceitar Jesus Cristo como Salvador. Publicamente é necessário confessá-lo como Salvador. Não seja um Nicodemos que teve vergonha, não seja um Nicodemos que achou que tinha muita coisa para perder no encontro com Jesus. Não seja apenas mais um que ouviu a palavra de Deus e foi para a sua casa vazio, sem levar Jesus no coração. Aceite a Jesus Cristo como Salvador, mude de vida e passe a andar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade.